Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esse é o trecho do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 88. Pois é, gente, a escolha consciente de uma candidata ou candidato nas eleições é primordial para uma sociedade mais justa e igualitária. Voto consciente, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E eu recebo aqui no estúdio o advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de São José dos Campos e também membro da Comissão da OAB de São Paulo, Pascoal Neto. Seja muito bem-vindo, Pascoal. Eu que agradeço aí o convite de vocês, fiquei muito contente de poder colaborar com esse tema tão complexo do Brasil, né, que envolve eleições e também a cidadania, né, o interesse da população. Sem dúvida. Antes da gente começar, então, eu quero ler parte de um poema, gente, que é intitulado O Analfabeto Político. Olha só. O pior analfabeto é o analfabeto político porque ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe, por exemplo, o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato ou do remédio. E ele não entende, né, que dependem de decisões políticas toda essa questão. É bem assim, né, Pascoal? E muitos ainda batem no peito, né, dizendo que não gostam de política, porque é todo mundo ladrão, todo mundo corrupto. Sim, olha, a gente viveu, acho que esse momento de desinteresse pleno no passado, né? Com a evolução que o Brasil tem tomado, né? Nós vamos estar aqui, a gente fala independente de lados políticos, né, se é direita ou esquerda, mas que a população realmente acordou, ou tem acordado, para que ela tenha consciência que se ela escolher mal esse candidato, isso trará problemas e consequências futuras na vida do cidadão. Com certeza isso é um fato necessário. Então, o analfabeto político, acho que ele existiu um grau muito elevado, creio, e acho que ainda existe um pouco. E eu creio, né, no que a gente imagina, é que quanto maior for a viabilidade, inclusive, desse ensino de cidadania na escola, nas escolas, nós teremos mecanismos de evoluir a criança já, né, no início da sua vida, né, do aprendizado, o que é ser cidadão. E isso tinha, se eu puder falar isso, no tempo que 1970, 80, aí, nós tínhamos muito isso na escola pública, que era boa. A gente tinha o hino nacional, tinha atos de civilidade, tinha uma matéria chamada OSPB, né, que é a Organização Social e Política Brasileira, então, onde a gente começava a ter os primeiros passos do que é a cidadania no Brasil. Você tocou num ponto interessante da educação, né, de dialogar desde já da base, até porque tudo envolve política, né, desde o ser humano que é político e tudo, as pequenas coisas, os pequenos detalhes dependem sim de política, né, não é só, tem gente que acha que é algo muito distante, só tá lá em Brasília, não, gente, tá aqui pertinho da gente, né, tudo envolve o assunto. A política, ela na verdade, ela nasce na nossa cidade, na nossa comunidade onde a gente mora. Tanto que esses tempos a gente tem as eleições municipais e as eleições gerais, que a gente chama. E o berço de tudo, de toda a política, do próprio político, ele nasce nas eleições municipais. Então, o aprendizado do cidadão está na cidade que ele mora, nos problemas que ele vê, que ele vive, né, e que ele convive. Sim, sim. Bom, gente, e para se mobilizar, é muito importante se mobilizar em causas políticas, né? E também que sejamos mais críticos, que é uma ferramenta muito importante na hora de você decidir em quem votar, é claro. A Gabriela Barbosa, ela tem apenas 17 anos e ela tirou o título eleitoral recentemente, que inclusive o prazo, gente, terminou no começo do mês de maio, e aí ela gravou um vídeo pra gente. Vamos conferir. Olá, meu nome é Gabriela Barbosa e eu resolvi tirar meu título eleitoral aos 17 anos para me preparar e exercer o meu direito ao voto, já que será obrigatório aos 18 anos. Além de poder assim participar ativamente da democracia e contribuir para a escolha de representantes e decisões que impactam a nossa sociedade. Tá aí então a Gabriela. Obrigada, Gabriela, por ter enviado esse vídeo pra gente.
É importante, né, Pascoal? A gente sabe que o voto é obrigatório apenas a partir dos 18, mas quem, né, já com 16, 17 anos, já tem essa consciência, né, do seu poder de escolha, que a gente sabe que o voto ele é secreto, gente, e é uma escolha sua que você tem de pesquisar, conhecer, né, mais abertamente seu candidato. Então é muito importante quando a gente vê os jovens se mobilizando também, né? É importante que tenhamos mais campanhas para incentivá-los a participar de todo esse processo também. Sim. Hoje, com essa ferramenta que nós estamos tendo, a tecnologia, que ela tem trazido grande evolução, que é a rede social, né? Eu creio que os jovens que são antenados em celular, em YouTube, enfim, em outras ferramentas, eles estão aprendendo muito o que é a vida e a transparência do que cada pessoa tem feito nessa vida. Sendo, inclusive, a gente tem que falar que a internet usada pelo bem, ela mostra o perfil de que cada pessoa representa na vida da gente. Então, realmente o que a moça falou é fundamental. Você vai tomar uma decisão, você vai escolher um candidato. E isso é fundamental para o futuro daquela pessoa e daquela cidade onde nasce tudo o que acontece no país, né? Sim, sem dúvida. E aí, para isso, a informação ela é fundamental. Por falar em informação, Pascoal, você como, né, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui em São José, vamos falar um pouquinho da questão jurídica, né, e reforçar o que é importante, o que pode, o que não pode nesse processo eleitoral. É importante a população ter ciência disso, né, até para poder cobrar, de repente, denunciar alguma irregularidade nesse período. Sim. Bom, nesse momento que nós estamos vivendo, que antecedem as eleições, a gente está na fase do calendário chamado pré-eleitoral. Nesse momento, a pessoa, o cidadão e os futuros candidatos, que a gente denomina de pré-candidatos, nem eles e nem o cidadão comum podem usar rede social ou qualquer ferramenta para pedir voto. Ninguém pode pedir voto para ninguém até que seja deflagrada as convenções, que são em julho, para que se realize a definição dos candidatos, o número de cada candidato, e a campanha tem seu start no início, na primeira semana de agosto. Então, as pessoas podem apenas dizer o desejo que elas gostam do cidadão tal, que é uma boa pessoa, é um bom engenheiro, é um bom munícipe, que eles têm simpatia, né, pela pessoa que cuida do meio ambiente. Ela pode apenas tecer comentários de enaltecer do ponto de vista do cidadão. Apenas isso, nada mais. Não pode fazer material de campanha, adesivo, bandeira, pintar muro, não pode absolutamente nada, envelopação de carro, né? Enfim, fazer qualquer tipo de propaganda ostensiva na cidade, com os amigos, e muito menos na rede social. Eu ia perguntar dessa questão das redes sociais. Então, nesse período, por enquanto, não. É a partir dessa data que aí, né, as pessoas acabam compartilhando, né, informações, número de candidato. Sim. E como que está hoje o trabalho, né, da OAB também nesse sentido, de fiscalização? Vocês têm parceiros? É um trabalho integrado? Tá, Dani, só me permite só completar o assunto. Com relação, então, a gente tem que orientar também a população. O pré-candidato, hoje, quem quiser dizer, está afiliado num partido, tem que estar afiliado, né? Há mais de 6 meses aí, ele está afiliado, ele não pode pedir voto, o candidato, o pré-candidato. Ele pode falar quem ele é, o que ele faz na cidade dele, as atividades profissionais dele, né? As atividades sociais dele, da vida familiar. Ele pode colocar histórico, a biografia dele dentro da cidade, que as pessoas vão saber quem ele é. Quem é a pessoa que, porventura, nós possamos votar lá na frente. Com relação à OAB, a OAB é um órgão extremamente essencial no Brasil, que nos ajuda, né, ao direito das garantias individuais do cidadão, e ele tem um conselho federal, né? Então ele atua, se você tiver as eleições gerais, a OAB é um órgão de atuação de fiscalizar a eleição do começo ao final. Todo momento a OAB pode interferir por seus meios de representação federal nas eleições gerais no Brasil, né? E nós temos os conselhos estaduais da OAB que podem também acompanhar as eleições dentro do estado, e no caso da nossa cidade, o nosso acompanhamento aqui são com palestras educativas
a OAB tem acesso à justiça eleitoral, aos juízes eleitorais, aos promotores eleitorais, e também pode, como qualquer cidadão, a OAB está aqui também para informar e referendar, caso aconteça qualquer denúncia, para que a população e aqueles que venham praticar o ilícito sejam responsabilizados perante a justiça. Certo. Então, para a gente reforçar aqui, o eleitor também que vê alguma irregularidade, né, como você mencionou agora há pouco, do candidato, tem que se atentar também a algumas regras, né, para poder o tempo para começar a fazer campanha, por exemplo. Quais os canais, os meios que eles podem fazer essa denúncia? Dá para fazer online? Reforça para a gente isso também. A denúncia, ela pode ser feita online, porque tem um canal do Tribunal Superior Eleitoral e, consequentemente, do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, que no caso nosso é o TRE de São Paulo, e nele vai ter um link direcionado à cidade de São José dos Campos, cada município direcionado à sua cidade. E ali você informa a denúncia que o cidadão está vendo que o candidato pode estar praticando ou que o pré-candidato já possa estar praticando hoje. Então, havendo qualquer irregularidade, como já tem ocorrido, né? E aí a Justiça Eleitoral, através dos seus mecanismos próprios, ela chega na pessoa que está praticando esse ilícito, através de fiscalização. Se for da rede, ela manda tirar a propaganda irregular e pode até ser levado a efeito uma multa para que essa pessoa deixe de, por exemplo, veicular algum assunto na internet ou faça alguma coisa que esteja acontecendo na rua, na porta da casa, enfim, no carro, né, algum adesivo no veículo no momento que não é campanha. Então, tudo você pode tirar fotografias ou até ir pessoalmente até a Justiça Eleitoral aqui em São José dos Campos e fazer a reclamação. Aí, rapidamente, você citou sobre o TSE, TRE, que são entidades também importantíssimas, né, Pascoal, aqui a nível estadual, a nível nacional também, para que garantam também o sucesso das eleições, né? O nosso sistema eleitoral, ele é modelo para muitos países, né? Então, essas entidades, elas têm um papel fundamental também, né? Sim, Dani, veja bem, hoje, é o que eu tenho estudado e é o conhecimento que todos sabemos, essa Justiça Eleitoral brasileira, ela tem peculiaridades e especificidades, porque no Brasil, talvez seja o único país do mundo que tem a justiça que organiza, fiscaliza e julga as eleições. Nos Estados Unidos, as eleições são organizadas pelo Poder Executivo. Lá não tem justiça eleitoral, como o mundo, aliás, ao que se sabe, não tem, a gente chama de uma justiça eleitoral especializada. Na Alemanha e na Espanha, e na Europa principalmente, quem cuida das eleições é a sociedade, uma parte da sociedade civil organizada e o governo. Então, não se tem conhecimento, seja na Europa, que é o velho mundo, né? Seja na América, que é os Estados Unidos, de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, não tem um tribunal específico para cuidar de toda a estrutura das eleições. É interessante, o Brasil sendo vanguarda nesse sentido, e cada vez mais, né, Pascoal, a gente falou das redes sociais, a gente vai esmiuçar um pouquinho esse tema ao longo do programa também, e a tecnologia, ela está cada vez mais presente também, né, no processo eleitoral, o que também é uma ferramenta que auxilia bastante, inclusive para tornar as eleições mais seguras, né? Sim. Então, na verdade, a gente linkando essa situação da criação do tribunal, o Código Eleitoral brasileiro ele foi criado no governo provisório, que foi no governo de Getúlio Vargas, de 1930, para que fosse criada uma comissão, e dessa comissão nasceu em 1932 o Código Eleitoral e nasceu a Justiça Eleitoral. Trazendo isso para o mundo de hoje, o que acontece? Hoje nós temos a possibilidade que não tinha, que a vida e o direito são coisas dinâmicas. E a questão das eleições, ela tornou-se, quem está acompanhando, evoluções de fazer vídeos, né? Fazer apresentações, questionamentos, usar a rede do WhatsApp nas eleições, e a rede social, cada vez mais, ela se aproximou do cidadão, e inclusive eu estou vendo hoje que a população, em geral, não quer saber de papel em eleição. A população tem a ferramenta do celular, e a pessoa vai lá fazer uma live, e tudo isso vai ser permitido nas eleições. Não sei se a gente vai falar disso mais para frente, ou já falo agora, mas tudo que for permitido será regrado
e o candidato vai ter que expor e explicar tudo que ele fizer para a Justiça Eleitoral, a fim de evitar as fraudes e, se a gente vai falar, estou dando um spoiler já, da fake news e dos outros atos ilícitos que estão sendo praticados já há algum tempo nas eleições. Sim, inclusive o tema que eu ia mencionar agora, a questão das fake news. Nas últimas eleições, nós tivemos exemplos claros, né, sobre isso. Foram situações bastante complicadas. Como lidar isso também, a gente sabe que é crime, mas nesse processo eleitoral a gente sabe que acontece muita coisa, né? Infelizmente é inevitável, vai acontecer, mas como a gente lidar com isso também? E aí, lembrando mais uma vez que o eleitor, ele pode, deve também denunciar, né? E aí é o acesso à informação, ler, checar, pensar antes de você postar, né? Ter essa responsabilidade também. Bom, então, a questão desse tema, ela teve uma evolução grande nas últimas eleições, como você falou, e eu acho assim, eu acredito que se a gente levar a análise de que nós temos governantes e temos a sociedade que não está dentro dos órgãos governamentais. Então, quando você está na eleição, a pessoa que está no poder, que é candidata à reeleição, eu acho que a reeleição tem isso de ruim. Eu acho que você não pode usar a estrutura pública para você fazer uma live dentro do... Você pode fazer a live em qualquer lugar, na sua casa, onde você estiver, na rua, enfim. As regras serão essas, né? Nas eleições, o que você fizer, você está contratando uma empresa para cuidar da sua mídia social eleitoral. Então, isso será declarado na Justiça Eleitoral, o quanto você gastou. Porque se você tem uma campanha, se você tiver, um exemplo na cidade, 10 mil, 15 mil votos, e você não gastou dentro daquilo que você precisava, que a lei te permitia, da tua cota, a Justiça vai fiscalizar. Se ele exacerbou no resultado do voto e também não gastou nada, como que ele vai ter uma votação assim? Então, ele usando a rede social, ele vai prestar conta para a Justiça do gasto que ele, candidato, vai ter. Ele recebe doações, se eu puder já falar isso, das pessoas físicas, porque é vedado da pessoa jurídica, e ele declara isso de tudo aquilo que é permitido na lei. Só não é permitido, então, receber dinheiro de pessoa jurídica. O candidato, recurso próprio do candidato na eleição, para fazer matéria dele social e o que ele puder fazer, é 10% do informativo da Receita Federal dele do ano anterior, que ele vai poder usar 10% disso nas eleições, sem problema nenhum. No mais, a campanha dele vai viver de recursos dele, recursos dos fundos partidários. Então, ele pode desenvolver a campanha, aí ele praticou um ilícito, ele vai ser denunciado durante a campanha. Se esse ilícito gerar uma distorção, uma gravidade tal, que venha comprometer a competitividade do processo eleitoral, ele pode ter a candidatura dele cassada. Importante, pessoal, ficar atento. E aí, Pascoal, são várias regrinhas que aí acabam, às vezes, mudando de uma eleição para outra, né? Você comentou antes da gente começar o diálogo sobre cursos, né, que vocês também, integrantes da OAB, fazem. Então, são algumas regrinhas que vão mudando de eleição para eleição, então é importante sempre atualizar, né? E aí, aproveitar e fazer outra pergunta, onde que a população também pode ter acesso? Porque são muitas coisas, né, e é difícil gravar tudo na cabeça, é normal, mas onde que as pessoas também podem ter acesso, de repente, para imprimir, ter ali uma colinha para ficar ligado nesse processo? Então, qualquer informação que a população precisa, ou ela vai direto no site do TSE, que lá tem tudo o que envolve as eleições. E para vocês que não têm assim esse contato diário, a cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral ele baixa resoluções das eleições, seja para propaganda, seja como o candidato deve se portar, seja sobre gastos eleitorais. Então, as resoluções, como a 23.610, que é de 2019 e foi atualizada, ela trata daquilo que não pode ser feito nas eleições. Então, aí eu quero saber o que não pode. Você joga lá no site TSE, você vai olhar lá e faz a busca, dizendo, pode isso nas eleições? O site do TSE vai te dizer que não pode, vai dizer qual é o fundamento legal dessas resoluções que têm efeito de lei. Sim. É isso, então a gente vai continuar conversando aqui com o Pascoal também, mas antes a gente vai para um rápido break. Fiquem com a gente, porque é rapidinho. Voltamos já já.
De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre a importância do voto consciente. Aqui comigo no estúdio está o advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de São José dos Campos e membro da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, o Pascoal Neto. E agora eu quero aproveitar também e chamar o nosso outro convidado que está com a gente de forma remota, que é o Moacir dos Santos, que é doutor em História. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Moacir. Olá, obrigado. Sou eu que agradeço o convite e a possibilidade de contribuir com o debate. É isso. Para a gente começar aqui, então, esse segundo bloco, a gente sabe, né, gente, que a luta das mulheres brasileiras pelo direito ao voto teve início lá atrás, né, em 1891, quando foi rejeitada uma proposta de emenda à Constituição prevendo o direito de voto à mulher. E aí, só anos mais tarde, né, em 1932, o voto feminino do Brasil foi assegurado. E aí a gente tem uma luta até hoje, né, Moacir? Eu queria começar com você falando sobre isso, né? A importância também da mulher participar mais como um todo. Tanto a gente ter as mulheres votando quanto mulheres candidatas, né? Que a gente sabe que em muitos partidos políticos elas ainda são minoria, né? Na verdade, em todos, mas a gente sabe desse trabalho que a gente tem para que a gente conseguir ter uma equidade, ou pelo menos chegar próximo, né? É fundamental a participação feminina política. Ela não só deve ser assegurada pelo direito ao voto e com a participação dos partidos, mas é fundamental também a eleição das mulheres para os cargos eletivos, porque elas trazem a diversidade, trazem outras experiências de vida, enriquecem o processo político e especialmente a formulação de políticas públicas que sejam adequadas ao atendimento da população como um todo e, em particular, das demandas que as mulheres apresentam. Sem dúvida, a gente precisa dessa representatividade, né? E, Moacir, queria que você falasse um pouquinho também, né? A gente está falando de voto consciente, que é o tema do programa de hoje, o quão ele é importante, né, também para a manutenção da democracia. O voto consciente, ele é uma necessidade, porém é um desafio. Nós sabemos pela prática, pelas pesquisas, pelo conhecimento sobre o processo político, que parte significativa dos eleitores ainda não acompanham o processo político com atenção, e o voto é um momento decisivo, porque serão escolhidos os nossos representantes para um período de 4 anos. E o desafio é exatamente o entendimento que a participação política não se restringe ao ato do voto. É necessário que o eleitor ele tenha o hábito de acompanhar a política, e especialmente os seus representantes, para que no momento do voto ele possa ter uma avaliação, se ele vai repetir as escolhas anteriores ou se ele vai mudar. Do mesmo modo, para quem inicia a vida eleitoral agora, os novos eleitores, é importante buscar o máximo de informações, mas especialmente informações em fontes confiáveis, porque hoje a disseminação de notícias falsas, de mentiras, é bastante acentuada, e isso pode prejudicar o processo eleitoral, e não somente aqueles que se candidatam têm postulações sérias, mas inclusive o próprio cidadão. Então, a participação política, ela é fundamental e ela deve ser constante, e esse é um desafio que envolve a todos que acompanham ou participam mais ativamente da política. E, Moacir, como professor, a gente falava aqui com o Pascoal também, em relação às fake news, e a importância também de jovens estarem, né, mais atentos. A gente mostrou aqui um exemplo, né, de uma jovem que tirou o título de eleitor também. É importante que essas gerações elas estejam cada vez mais ativas, com um senso crítico aflorado, né, que a gente sabe que é muito importante também. A gente tem um longo caminho pela frente, mas você acredita que a gente está no caminho certo, até levando em consideração a tecnologia, as redes sociais, que a gente sabe dos problemas, disseminação de fake news muitas vezes, mas também é um meio de acesso mais fácil, mais democrático à informação também, né? Olha, o desafio ele é significativo, porque é algo que acontece no Brasil, mas também no mundo. É um desafio de escala, podemos dizer, internacional, com repercussões no país e também em escala estadual e municipal. Eu acredito que passa por 2 caminhos. Primeiro, a educação digital, ou seja,
as pessoas compreenderem os meios pelos quais as notícias falsas se replicam e buscar exatamente esse conhecimento das fontes seguras de informação e diversificar as suas fontes de informação. E o segundo momento, após a segunda solução, que é aquilo que já se debate publicamente, é a responsabilização daqueles que, de maneira consciente, produzem e disseminam notícias falsas, porque há prejuízos importantes para a coletividade, as pessoas têm suas vidas impactadas, então a disseminação de notícias falsas não pode ser vista somente como algo corriqueiro, inerente à vida em sociedade, mas há responsabilidades que é importante tipificar e buscar aplicar na medida em que a legislação avançar para coibir esse tipo de situação. Claro, acompanhado da educação digital. Esse é o caminho, né? Todos são livres para expressar aquilo que pensam, mas é importante também assegurar que as pessoas tenham ciência e sejam responsabilizadas quando, assim, a legislação, se isso avançar nesse sentido, ocorrer, exatamente para que a gente tenha esse cuidado. Somos responsáveis em todos os setores da nossa vida. Quem tem uma habilitação, por exemplo, seja de carro, moto ou caminhão, tem responsabilidades em relação à habilitação. O direito à expressão deve ser acompanhado, evidentemente, da responsabilidade em relação àquilo que se fala. Então, eu acredito que tanto a educação para a comunicação, para o acesso à informação é necessária, mas é também necessário que as pessoas tenham responsabilidade junto com os direitos. Sim, bom, e as eleições brasileiras, né, a gente já comentou aqui no primeiro bloco, são modelos para muitos países e as urnas eletrônicas, né, são também um modelo disso. A Vanessa Nascimento, gente, está com a escritora Fernanda Soares, autora de um livro sobre as urnas eletrônicas, e vai contar para a gente um pouco, né, umas informações sobre a importância das urnas. Inclusive, no livro da Fernanda, que é bem legal, por sinal, alguns dos inventores das urnas eletrônicas, eles são aqui de São José dos Campos. Nós fizemos um diálogo sobre esse assunto, inclusive quem tiver interesse pode procurar no nosso canal no YouTube. Mas é isso mesmo, né, Vanessa? Você está com a Fernanda, conta alguns detalhes para a gente. Sejam bem-vindas. Oi, Dani, boa tarde para você também. Falando sobre voto consciente, a gente lembra de quê? De urnas eletrônicas. Eu estou aqui com a Fernanda Soares, que é jornalista, escritora, escreveu um livro sobre as urnas eletrônicas. Fernanda, qual que é a importância, né? As pessoas ainda têm dúvidas sobre a urna. Quando você escreveu esse livro, muita coisa foi desmistificada, né? Haviam muitas fake news falando sobre a urna eletrônica, né? E como o próprio nome diz, tudo mentira. A urna eletrônica, ela foi criada justamente para combater o voto enganoso, a compra de votos, a fraude eleitoral. Então, era um sistema que foi desenvolvido já pensando em como tornar o voto mais seguro. Então, ela é um aparelho, um mecanismo que ela não tem acesso nenhum à internet, então não tem como hacker invadir. Ela tem baterias para garantir o funcionamento em caso de falta de energia. Então, foi uma outra fake news que foi desmentida. Ela não tem como gerar um apagão e deixar a urna, as pessoas sem conseguirem votar. E ela tem em torno de 30 barreiras de segurança. Então, desde a hora que eles desenvolvem o software da urna, tem sempre uma chave de segurança, um cadeadinho de segurança para garantir aquele processo. Então, o software da urna, ele é apresentado às pessoas, elas podem verificar, os partidos políticos podem ter conhecimento. Aí ele é criptografado, só o TSE tem acesso a como descriptografar esse código. Ele é inserido na urna numa cerimônia pública. Na hora da eleição, no dia da votação, é feita a impressão da zerésima, que garante que não tem nenhum voto na urna. Quando termina a eleição, tem um boletim de urna que mostra quantos votos tem. Qualquer pessoa que pegar o relatório desse boletim de urna e comparar depois no site do TSE o resultado da eleição daquele dia, vai ver que está correto uma informação dada no local da votação com a informação que se chega no CTE. E, além disso, existem testes públicos de segurança e auditoria do voto. O teste público, o TSE convida pessoas como que a gente chama de hackers para tentar invadir a urna,
para fazer um teste de segurança. E a auditoria é uma simulação de voto no dia da eleição, que também é divulgada ao vivo enquanto ela é realizada. Então, o TSE, nessa auditoria, ele sorteia urnas que já estão prontas para serem votadas, substitui essa urna, pega a sorteada, leva para a sede do TRE da região, e lá eles fazem uma simulação que é transmitida ao vivo pelo YouTube para comprovar que a urna, o que está sendo registrado nela, é aquilo que ela apresenta de resultado final, garantindo a segurança dela. Agora, Fernanda, Dani, você aí no estúdio, muita gente deve se perguntar, né? Mas nos Estados Unidos ainda é cédula, a gente votava por cédula. Quando você estava escrevendo o seu livro, você teve muitos questionamentos, mas a cédula era mais garantido? Não. Quando se fala em cédula, né, o voto em papel, em alguns países ainda se usa, por exemplo, o Japão. O Japão ele tem uma cultura de honestidade muito grande, então lá não tem necessidade de você criar um mecanismo de votação eletrônico. A urna foi desenvolvida aqui no Brasil de acordo com as necessidades do Brasil. Muitos países utilizam voto com urna eletrônica, inclusive os Estados Unidos. Cada estado tem sua própria votação. Então, lá tem estados que utilizam voto mecânico, tem estado que utiliza o voto eletrônico e o voto em papel. O nosso, a gente tinha muita fraude no voto em cédula de papel. As urnas chegavam já ao local de votação com cédulas preenchidas dentro. Tinha um outro voto que era chamado de voto formiguinha. Eu, por exemplo, lotava um ônibus, levava ao local de votação, entregava um papel falso para a pessoa colocava aquele papel na urna e saía com o voto, a cédula original. Então, eu preenchia aquela cédula, entregava para o próximo que eu tinha levado para votar e aquela pessoa já entregava na urna a cédula que tinha sido preenchida por mim. Então, tinha várias formas de você fraudar a eleição. E na contagem de votos, na época da apuração, em grandes estádios, era muita gente fazendo a apuração de votos e era fácil. Vamos supor que eu gostasse de você como candidata e eu vejo lá o voto para Dani. Aí eu pegava uma caneta, riscava aquele, rasurava e aquele voto que era para Dani já não valia mais. Ou então pegava um voto em branco, punha lá e marcava para você. Ou até na hora de separar montinhos para contar, eu tirava voto em branco e punha no seu montinho para contar voto. Então tinha várias formas de você fraudar e favorecer. E fora a fraude, tem o erro humano. Porque tudo que você envolve a mão humana, você tem o cansaço e a gente está sujeito a erros. Então, a gente pode errar, mesmo querendo fazer um trabalho totalmente honesto. Tá ótimo, Fernanda, obrigada. É isso, Dani, muito esclarecedor tudo isso que a Fernanda nos falou, coisas até que eu não sabia, hein? Essa da cédula de papel, que os votos formiguinhas, tal. Então, veio aí a urna eletrônica para poder comprovar e para poder dar mais segurança e mais nada de fake news. Eu fico por aqui, até o próximo Diálogos, Dani. Tchau! Tá joia, Vanessa, obrigada mais uma vez. Fazia tempo que a Vanessa não aparecia aqui no Diálogos com a gente. Fernanda, que já esteve aqui com a gente também, obrigada mais uma vez, viu? Pascoal, quer argumentar alguma coisa? É isso mesmo, né? A urna eletrônica, como a gente já comentou aqui, ela é modelo para o mundo inteiro, né? E foi desenvolvida, como bem a Fernanda frisou, de acordo com as necessidades do país. E aí a questão, isso também dificulta bastante, né? Uma coisa que a gente tinha lá atrás, que era a questão, né, de alguém obrigar, e você precisa votar no candidato X, no candidato Y. A gente sabe que hoje você não pode entrar com o celular na cabine de votação, por exemplo, mesmo que esteja desligado no bolso. Então tem um cuidado muito grande em relação a isso também, né? Sim. Bom, Dani, eu acho que o mundo caminha para a evolução da tecnologia. Eu acho que o Brasil foi nessa vanguarda e a gente ter a urna eletrônica é essencial. E lógico que tudo no mundo, todo sistema tem críticas, todo sistema pode ter alguma falha. Eu não sou técnico, acredito que a gente tem que acreditar no sistema eleitoral eletrônico, né? Mas eu acho que, segundo eu me lembro, aí, recente, não sei se foi no Paraguai ou na Argentina, algum país que tem urna eletrônica, você é padrão semelhante ao do Brasil, só que ao final do voto, você leva o seu ticket de que você votou. Não aquele comprovante que eles dão na saída, que seria, olha, votou, mas ali você pega o ticket da máquina.
que você acabou de votar. Isso eu acho que o Brasil poderia implementar, que é o comprovante da hora da votação. Agora, risco. Nós vivemos hoje, nós temos tudo eletrônico, é celular, é conta, é Pix. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo, uma fraude de internet, fraude de WhatsApp, fraude de rede social, independente de ser eleitoral ou não. Então a gente tem que acreditar na urna eletrônica que está aí hoje e, sendo possível, a cada eleição, como eu te falei, Dani, com a dinâmica da vida eleitoral, como é da vida jurídica, né? O direito tem dinâmicas, a questão da tecnologia também tem dinâmicas. Eu acho que é só aprimorar. Eu creio na urna eletrônica e buscar a evolução. Só para fazer um complemento, se você me permitir, a gente não falou, mas tem o chamado a deepfake, que não sei se a gente vai falar dela, mas sobre a urna, o assunto é esse, eu acredito. Agora, fake news, deepfake seria uma matéria ou para a gente falar ainda hoje ou em outra oportunidade. Sim, Moacir, gostaria de fazer dar um argumento também em relação a isso. Outra coisa é que as urnas eletrônicas, elas facilitam bastante até a contabilização dos votos, né? A gente tem, no mesmo dia a gente consegue ter o resultado de quem é o vencedor. Tem mais algum argumento que você gostaria de fazer em relação às urnas também? E, infelizmente, né, virou um tema muito político, a gente viu nas últimas eleições também, com relação às fake news também. Sim, há muitas fake news em relação às urnas eletrônicas, por isso a informação qualificada é importante. É um recurso seguro, já é possível dizer que é utilizado há muitos anos, há décadas no Brasil, e cada vez mais consolidado, aperfeiçoado e que garante a lisura e a transparência das eleições. Inclusive, é possível observar que há alternância no nível municipal, no nível estadual e no nível federal, de lideranças que são eleitas, que demonstra que as urnas elas são seguras, não tem ocorrido fraudes, exatamente porque as mudanças de opinião da população estão sendo representadas no processo eleitoral. E cabe a nós, né, enquanto participantes do debate público, demonstrarmos as informações qualificadas que comprovam a segurança das urnas e o respeito à soberania popular. Sim, tá joia. Então a gente vai para mais um break, o último de hoje, mas é rapidinho, voltamos já com diálogos para continuar esse assunto sobre a importância do voto consciente. Até já! De volta com diálogos, hoje o tema é a importância do voto consciente. Eu quero voltar com o Moacir. Moacir, a gente está passando por vários momentos, né? E a gente finalizou o segundo bloco falando sobre as urnas eletrônicas, a gente falou que diminui a porcentagem de fraude, né? Porque lá, e também a segurança, né? Porque a gente sabe que o voto é secreto, é um direito de cada eleitor. E lá atrás a gente tinha muito esse problema, né? Tem a questão do coronelismo, voto de cabresto, que a gente viveu muito isso também. Eu queria que você pincelasse para a gente rapidamente, né, a evolução do nosso processo eleitoral brasileiro, né, de quando a gente também conseguiu votar pela primeira vez, de forma direta. Eu queria que você pincelasse um pouquinho dessa questão histórica também, que eu acho que é importante a gente reforçar e frisar os avanços que o país já teve, né? A gente pode entender o processo eleitoral brasileiro como um processo de conquista, direito de participação política e, a partir dela, da conquista de direitos sociais e demandas populares. O Brasil colônia, a escolha daqueles que iriam em cada vila, como se dizia, como se chamavam as cidades no passado, era feito por poucas pessoas, era algo muito restrito. Durante o Brasil Império, o voto era censitário, somente votavam pessoas que tinham propriedade ou uma renda mínima, e também somente podiam ser votadas pessoas que tivessem dentro dessa condição de ter renda ou propriedade. A partir da República, esse direito ele muda, não é mais vinculado à propriedade ou à renda, mas a pessoa devia ser alfabetizada e havia uma idade mínima para receber votos e ser votado.
Nos anos 30, as mulheres conquistam em 32 o direito ao voto, mas o Brasil passa pela ditadura do Vargas e somente em 46 esse direito das mulheres participarem da política é assegurado. E somente com a Constituição de 88 é que temos a inclusão, então, das pessoas analfabetas e também o voto facultativo para os menores de 18 e a partir dos 16 anos. Então, é interessante observar que todo o processo eleitoral ele tem regras que indicam quem tem o direito a votar e a ser votado e aqueles que não podem votar. E a história do voto no Brasil é uma história de inclusão, ou seja, de ampliação desse direito para as pessoas, né? E agora eu acho que o grande desafio é exatamente esse processo de participação cidadã, que além do voto as pessoas possam cada vez mais acompanhar o processo político e examinar a atuação dos seus representantes, ou seja, aquilo que foi proposto durante o processo eleitoral, aquilo que as pessoas eleitas executam, para que no momento de cada eleição essa grande quantidade de eleitores possa ter critérios, escolher de modo consciente quem receberá o voto e quem vai representar a população em seus diversos segmentos. Tá joia. Pascoal, a gente está, né, você mencionou bem a questão da participação, também a gente está tendo, né, diversas transformações, inclusive tecnológicas, e os eleitores estão tendo de se adaptar a isso também. Eu queria, já que a gente pincelou um pouquinho na questão histórica, que você reforçasse também o nosso sistema eleitoral brasileiro, que muitas pessoas ainda acham confuso ou comparam a outros países, né, que a gente tem a questão da representatividade, do coeficiente eleitoral, que são determinantes na hora da eleição de um candidato, né? Bom, Dani, eu acho que a eleição brasileira ela tem esse regramento de coeficiente, eu acho até interessante, porque você vê pelo número de habitantes, né? E aí você faz o cálculo pelo número das cadeiras que você tem. Então, eu acho que é justo a proporcionalidade partidária que a gente, se fosse discutir, hoje a regra do Brasil é que quem tem os maiores assentos no Congresso é que carrega os benefícios da agremiação partidária para que você consiga obter o melhor dentro do coeficiente, dentro do partido. Traduzindo isso numa linguagem mais simples, é que para o partido disputar as eleições, ele tem que acompanhar aquela, não sei se você já ouviu falar, na cláusula de barreira. Os partidos que não atingem o regramento, eles não participam. Se a gente partisse para um pilar somente da igualdade de todos, né? Você pegar todos, hoje acho que o Brasil estava com 35 partidos, eu também acho que tem muito partido, eu acho que é isso que confunde a cabeça do brasileiro, talvez, excesso de partido, é a igualdade de as pessoas se candidatarem e ter o partido para se candidatar. O Brasil, até nesse ponto, ele é muito positivo. Então, existem os partidos, os grandes partidos, que de grande envergadura, e os partidos nanicos. Os nanicos, eles tentam sobreviver. E os chamados aí na gíria, partido de aluguel. Como o Brasil tem isso, que às vezes a gente chama que é para sempre fazer aquele jeitinho brasileiro, eu acho que, primeiro, temos que diminuir os partidos, assim, menos partidos, mas com direito a todos, né? Porque eu acho que o direito de participação ele é popular. Então, desde que acompanha as regras da idade para os cargos, é popular. Os Estados Unidos, eu não gosto muito da regra lá, porque eles fazem aquelas prévias, né? Tanto que uma eleição anterior, o candidato a vice acho que George W. Bush, foi o mais votado, mas só que como eles têm o voto me fugiu agora, de cada região, e aquela votação dos colégios deles, que eles falam lá, os colégios das prévias eleitorais americanas, essa votação foi superior para o George W. Bush, e ele virou presidente e não o seu vice, né? Uhum. Que deveria ser ele, que eu acho que deveria ser ele na época. Enfim, para eu fazer uma análise final disso, eu creio que o Brasil adota essa regra, a regra do coeficiente, né? Outra coisa que você falou, e as mulheres, né? Poxa, as mulheres poderiam, em algum momento futuro da nossa vida, essa paridade ser 50-50, né? Tipo, ter dentro de uma chapa, que nesse ano, nós teremos, em São José dos Campos, são 22 candidatos por partido.
Se fosse a gente pensar numa regra de equidade, de uma coisa equânime, justa, seria, vamos dizer, metade homem, metade mulher. Aí você vai aumentar o número de eleitores femininos. Mas não é assim, né? É 30% de mulheres apenas. E em termos nacionais, a mesma coisa. Se todo partido for na base de 50%, todos os partidos disputando as eleições, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma eleição que tecnicamente, vai aparecer mais mulher no resultado. Então, acho que é isso. É um pouco complexo. Acho que para a população entender também essa questão do voto, ela vai precisar realmente ter mais cursos, que nem a OAB faz, participar de eventos explicativos de como funciona a distribuição dos cargos, aí, a função de candidato para buscar as eleições. E reforçar, investir na educação eleitoral também, né? Pascoal, rapidamente, o que esperar, então, das eleições desse ano? Esse ano de 2024, a gente vai ter eleições municipais, né? O que esperar para essas eleições? Bom, o que a gente espera, obviamente, como todos os brasileiros, eu acredito que todos nós, que a eleição transcorra da melhor forma possível, que não haja nenhum tipo de problema, seja tecnológico ou fraude mesmo, né, dessas engendradas pelas pessoas, né, no dia a dia das eleições, mas sabedor eu, como operador do direito, né, infelizmente nós temos problemas eleitorais, seja na pré-campanha como na campanha eleitoral. E para coibir isso, as regras vão ser colocadas em jogo, né? As cartas vão ser colocadas na mesa, apenas nós saberemos o reflexo dessa eleição, como já tivemos o reflexo da anterior, como eu te falei, Dani, com lives e com todas as questões que ocorreram, fake news, após o resultado dessa. A anterior nos trouxe ensinamento dos vícios e das ilicitudes da eleição passada. Essa eleição ela vai ter maior divulgação ainda da rede social e da rede de WhatsApp, enfim, de todas as ferramentas tecnológicas associadas às ferramentas da natureza humana normal, né? Então, essa eleição ela já é novamente uma cobaia necessária de ensinamento para as próximas eleições. Sim, tá certo. Moacir, a gente falou muito, né, das redes sociais, da tecnologia, né, a inteligência artificial também está aí, e as eleições, a partir de agora, né, vão ser pautadas nisso também, né, as pessoas utilizam pouco papel, ou boca a boca, rede social é o caminho, isso para tudo, para você divulgar seu trabalho. E o que a gente queria saber de você, o que a gente pode também pegar como exemplo da história, né, da nossa história, para a gente também criar cidadãos mais participativos, mais críticos, mais conscientes? Olha, essa é uma boa pergunta e uma boa comparação. A disseminação de notícias falsas e a tentativa de manipulação do processo eleitoral não é algo que nasceu com as redes sociais. Então, nós vamos acompanhar a história política do Brasil e de outros países, nós vamos ver tentativas diversas de burlar as regras. Observamos, por exemplo, que na Primeira República havia o voto de cabresto, o voto não era secreto, muito pelo contrário, era aberto. Então, as eleições elas não tinham exatamente o sigilo e a transparência necessárias, né? E nesse sentido, a gente pode aprender exatamente com as soluções que foram adotadas para resolver essas questões, né? Então, como o colega bem colocou durante as suas participações, o direito e as regras são dinâmicas para acompanhar o dinamismo da sociedade, as novidades tecnológicas de comportamento, as demandas, né? E nesse sentido, nós podemos notar que a questão da educação, do debate público, da qualificação da informação é um dos caminhos, né? Além, é claro, da prestação de serviços e esclarecimentos. Vivemos a sociedade da informação, tudo ocorre de uma maneira muito rápida, e então é importante trabalhar com agilidade. Acredito que esse é o caminho, é aquilo que o passado nos mostra, ou seja, para cada desafio é preciso encontrar uma solução, e assim como em experiências anteriores isso foi encontrado, esse é o momento também. Tá joia. Moacir, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, viu?
Sou eu que agradeço a participação e aí desejo que esse período, né, eleitoral seja vivenciado plenamente por todos os cidadãos e de maneira consciente. Sem dúvida, Pascoal. Muito obrigada mais uma vez, viu, por participar com a gente também. Dani, eu queria agradecer essa oportunidade, né? Espero ter contribuído, mas como bem disse o colega que foi ouvido, e foi muito sábio nas palavras dele, eu acho que a fraude não está no sistema, a fraude está no homem. Quem pratica a fraude são as pessoas. E então estamos reféns da situação que nos leva a esses ilícitos eleitorais, né? Então a minha esperança é que, eu falei essa palavra, não sei se ficou bem colocada, se desculpa, falei cobaia, mas o pessoal entende mais fácil, mas a eleição municipal ela será sempre o espelho e o retrato de todas as eleições brasileiras. Então eu agradeço aqui em meu nome, em nome da UAB, né? E muito obrigado pelo convite. É isso, então, que sejamos conscientes, né? Tenhamos responsabilidade. Eu quero só frisar uma informação rapidinho, gente, olha só. Para quem não sabe, tem um site que é muito legal, a gente vai colocar aí na tela, que é o divulgacandecontas.tse.jus.br/divulga. Nele, você consegue, por exemplo, ver o plano de governo do seu candidato, a declaração de bens dele. São informações bem completas, então é interessante que o eleitor fique ligado, fique de olho também. E é isso, eu quero agradecer a Ana Furtado, tradutora de Libras, que esteve com a gente durante todo o diálogo. Obrigada mais uma vez, Ana. É a TV Câmara de São José dos Campos, prezando pela acessibilidade e com conteúdo 100% traduzido em Libras. O Diálogos fica por aqui, mais semana que vem estaremos de volta. Vocês podem rever este programa na íntegra pelo youtube.com/tvcâmarasjc, canais 12.3, que é o canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. Lembrando que semana que vem estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde e eu espero vocês. Até mais!